Não importa onde você parou. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. É com muita alegria e com esse poema, que eu não sei, na verdade não é um poema, um texto, encontrei na internet outro dia, achei muito simples, mas ele tão direto, tão capaz de realmente nos dizer coisas simples que às vezes nós já estamos até acostumados a ouvir. Eu gosto sempre de dizer que às vezes a palavra que transforma a nossa vida não é a palavra ordinária, é aquela palavra ordinária dita no momento certo e da maneira certa. Porque às vezes nós já escutamos isso muitas vezes. Um texto motivador, como tantas vezes você já teve a oportunidade de ter contato no Facebook, ou alguém te lhe dizendo, um e-mail que você recebeu. Autores desconhecidos, né? Porque esses textos às vezes chegam assinados pelo Drummond de Andrade, mas não foi ele que escreveu. Só para dar autoridade ao texto, às vezes as pessoas colocam um autor conhecido. Não. É um texto que qualquer pessoa poderia ter escrito no momento em que ela pensou a própria vida, a dinâmica da própria vida. Mesmo que você não seja um literato, é possível que você já tenha pensado tudo isso ali. Mas de repente aquela palavra dita no momento certo, quando você escuta aquilo no momento correto, ela tem um poder transformador sobre nós impressionante. Sobretudo porque nós estamos vivendo ainda o impacto de uma tragédia que entristeceu muito o país. Eu confesso para você que naquele momento em que eu soube da morte do nosso candidato à presidência, Eduardo Campos, e aqui eu gostaria até de retirar o fato dele ser um candidato à presidência.
Não me importa se você votaria nele, se você tinha alguma simpatia pelo jeito dele ser político. Eu não evoco aqui o homem público. Eu evoco o ser humano que morreu ali. E não foi só ele. Aquelas 7 pessoas que estavam ali dentro daquele voo, decolando do Rio de Janeiro para um compromisso em Santos. Como a vida daquelas pessoas foi ceifada de maneira tão trágica, de maneira tão inesperada. Os elementos da tragédia todos aglutinados naquilo ali. Um acidente tão cruel que não dava para reconhecer a matéria que as famílias esperavam para velar, porque a morte pede um ritual. A crueldade em todos os seus detalhes. Que a gente que já perdeu alguém que a gente ama, a gente sabe como é necessário receber aquele corpo e sepultá-lo com dignidade, porque só ali a gente começa a organizar um luto. Por isso é tão difícil para aquelas pessoas que perdem entes queridos e nunca mais têm oportunidade de sepultá-las, como num desastre aéreo, como aquele acidente trágico da TAM, no aeroporto de Congonhas, ou aquele avião que saiu do Brasil com direção à França, caiu no oceano, nunca mais encontramos aquelas pessoas. Esse avião da Malásia, você ter de conviver com uma ausência, sem você ter tido a oportunidade de sepultar aquela pessoa que você amava, é como se não fechasse o ciclo dos acontecimentos. Volto a dizer, a morte pede ritual. Diante daquela tragédia, dessas pessoas que morreram, sem dúvida, de uma maneira tão bruta que nos faz pensar que morreram antes da hora, né? Porque a imprudência, o erro que a gente comete, a escolha errada. Eu só sei que aquele fato me fez pensar muito sobre o nosso conceito de urgência. Eu tenho muitos amigos que trabalham muito, que trabalham demais. Tantas vezes eu me vi nesse ritmo acelerado, não me permitindo ficar meia hora, um pouquinho a mais no aeroporto, esperando o tempo abrir, melhorar as condições. Tenho amigos que morreram também em acidentes e depois a gente ficou sabendo, por causa de uma imprudência, de querer chegar pontualmente, de não querer desmarcar aquele compromisso, ainda que tudo esteja dizendo, ainda que tudo seja desfavorável. É tão cruel quando a gente percebe que as estruturas que estão organizando a nossa vida estão nos retirando a capacidade de decidir com sabedoria o que realmente importa. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal, senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Por isso é tão doído. Ainda que a gente não conhecesse o Eduardo Campos, aquelas pessoas que estavam com ele, por que aquilo nos comove tanto e a gente quer saber o que aconteceu, como foi que aquilo se deu? Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida a limpo. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa, na introdução do seu Grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado. Eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso.
Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião, eu confio no padeiro, não é? Porque em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão, que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce e você come, não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida, que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe, quando você ainda não sabe andar, e dar os primeiros passos. Essa fé que nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida que tem tanto medo de morrer. Geralmente quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte. Então depois precisa administrar até com medicamentos, para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Porque todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente acha, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquilo é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. Aí a gente olha para uma tragédia como essa, não é que nós vamos instrumentalizar o sofrimento do outro para atribuir sentido à nossa vida. Mas uma tragédia como essa não pode ser em vão. Ela já é tão cruel, naturalmente, quando você olha para ela, ela já é tão cruel que alguma coisa a gente precisa extrair daquilo ali. Algum significado a gente precisa ver naquilo tudo. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás, onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal.
Essas facilidades complexificam a nossa vida. Porque quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina. Por causa dos excessos que fazem parte de nós. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável, como pegar um avião no momento em que o tempo está ruim, ou tentar pousar no momento em que as situações são desfavoráveis. Quem dera a gente pudesse mudar o destino daquele jato, né? Continua, piloto, vai até São Paulo, pousa no aeroporto seguro. Quantas vezes eu precisei, nas minhas viagens, fazer pousos arriscados porque a gente precisava chegar? Eu não sei se hoje eu faria isso ou não, de verdade. Acho que é melhor a gente perder o compromisso. Ou então, no momento que nós estamos cansados demais, assumir, olha, eu não vou pegar essa estrada hoje. Eu não vou pegar essa estrada porque eu preciso dormir. Infelizmente, eu não chego amanhã a tempo. Sabe, a gente ter coragem de modificar a estrutura das urgências. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Eu me lembro que há uns 3, 4 anos atrás, não sei se foi na Suécia ou na Suíça, em que as pessoas estavam escolhendo ganhar menos e viver melhor. Como é que ganhavam menos? Diminuíam um tanto do trabalho que fazia. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. Então eu quero estar ao lado dos meus filhos, eu quero vê-los crescer, então eu tenho que diminuir o tanto que eu trabalho. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. É uma pergunta que às vezes a gente nem se faz. Quanto eu custo todo mês? E esse quanto eu custo não fecha. Se você quiser custar cada vez mais, é só você ir agregando situações complexas. É só você ir agregando mais realidades que de repente o mundo lhe ofereça. Você pode. Então você vai
incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Distribuir bem essas realidades, essas responsabilidades, para você ter condições de fazer essa sua faxina. Volto a dizer, uma tragédia como essa tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Ela é preciosa demais. A vida é muito preciosa. E nós não podemos julgá-la assim pela janela. Eu não estou dizendo que o nosso querido Eduardo desperdiçou a vida dele, não. Foi um homem brilhante em tudo que fez, deixou uma família linda. Tive a oportunidade de conhecer o próprio Eduardo em 2 oportunidades que nos encontramos. Numa delas até tomamos um café juntos em Brasília. Eu estava no mesmo hotel que ele. Um pai de família, os filhos estudam no Colégio Damas em Recife. Escutei das próprias irmãs lá como é uma família bonita, como é uma família verdadeiramente cristã. E naquele momento, ele morreu fazendo o que ele amava. Ele tinha um projeto de vida. Não cabe nenhum julgamento para nós, para ele, julgar o que ele escolheu, não é isso não. O julgamento é para nós, a maneira como nós administramos a nossa vida. Porque nós não temos como mexer no destino dele, na história que ele viveu, na maneira como ele morreu. Quem dera nós pudéssemos voltar o tempo, como se a gente rebobinasse um filme e disséssemos a ele lá no aeroporto do Rio de Janeiro: não decole, meu filho, descanse hoje. Fique aí no hotel com a sua esposa, com seus filhos. Foi o que eu fiz com um amigo meu que é candidato também. No momento daquela tragédia, a primeira coisa que eu fiz, mandei uma mensagem para ele. É possível que você esteja sofrendo também hoje, porque a sua escolha é parecida com a dele. Eu acho que tanto a Dilma, o Aécio, eles devem ter sentido ali no coração deles. Gente, poderia ter sido comigo o que aconteceu com o Eduardo. Fiz questão de mandar para o meu amigo: olha, se você puder, para a sua agenda aí uns 2, 3 dias. Porque eu sei que no cansaço dessa correria que eles vivem, às vezes falta a oportunidade, né, do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Faça isso com você. Faça essa faxina. Tenha a coragem de mexer na estrutura da sua vida para que você tenha condições de beneficiar você, aqueles que estão ao seu lado. Vamos parar de viver. Ou então vamos tentar começar a mudar essa estrutura louca de vida em que nós estamos mergulhados nela. Essa estrutura é perigosa demais, ela nos leva antes da hora. Ela nos distancia do essencial. Tenha coragem de parar a sua agenda por uns 2, 3 dias e dizer: vou reconfigurar a minha estrutura. Eu vou pensar melhor nas minhas escolhas. Vou cuidar um pouco mais do meu coração. Vou dar um pouco mais de oportunidade ao meu coração para ser inteiro. Não é? Porque às vezes a gente vai vivendo tão esfacelado, e aí a tristeza vem e a gente não sabe porquê, a angústia chega, a gente não sabe porquê. Porque no fundo, nós sabemos que escolhemos errado. No fundo, o coração se acusa. Em última instância, seremos levados a um tribunal, onde nós seremos réu e juiz. E lá, a sentença será dada por nós mesmos. Como se fôssemos 2 personagens no único momento. Eu sou o réu, eu sou o juiz. E ali eu terei de dizer a mim mesmo, ao juiz que sou, o réu diz ao juiz:
o que fez da própria vida e escutará do juiz a sentença. Se estaremos condenados ou se estaremos libertos. Porque o que nos aprisiona e o que nos liberta é a nossa consciência. É quando a gente deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir com aquilo que escolheu viver, com aquilo que escolheu ser. Esse é o julgamento que todos nós deveríamos enfrentar diariamente. No dia de hoje, como foi que eu vivi? Mereço ser absolvido? Ou mereço uma condenação? Não uma condenação que me reifique, que me paralise. Não. Uma condenação que me permita refletir e me fazer melhor para assumir o dia de amanhã com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de inteligência. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que liga, você que participa conosco, que manda o seu e-mail, manda a sua carta. Hoje você deve estar achando diferente, né? Não é o cenário novo ainda não. Nós ainda estamos... Na verdade o cenário está pronto, mas como eu estou ainda sem condições de fazer o programa ao vivo e nós queremos estreá-lo com o programa ao vivo, nós estamos aqui hoje em São Paulo. Por causa das minhas viagens, não tive condições de ir à Cachoeira Paulista. E para não deixar vocês hoje sem o programa, eu fiz questão de ter essa gravação aqui. Na verdade, vamos fazer 2 gravações aqui. Mas você vai ver, mais para frente, você vai ver esse cenário de novo aqui de São Paulo, que carinhosamente nos recebe, a Canção Nova de São Paulo. Quero agradecer muito ao povo de Curitiba que estava comigo lá nessa semana no lançamento do livro Discípulo da Madrugada, o pessoal das livrarias Curitiba, muito obrigado, que carinho com que vocês me receberam e uma alegria imensa estar com você, Lídia, o Hernani, o João, todo o pessoal da administração, o pessoal da Planeta também, muito obrigado pela oportunidade e vocês que estiveram aí comigo, tornando essa noite tão especial, povo carinhoso, acolhedor, nos dando a oportunidade de lançar o livro O Discípulo da Madrugada lá em Curitiba. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Em novembro, nós faremos uma peregrinação muito especial mesmo. Eu sempre tive vontade de fazê-la, não tinha tido oportunidade ainda. E nós vamos aproveitar esse ano, que é o ano em que o nosso querido João Paulo II foi canonizado. Nós faremos uma viagem à Polônia e à República Tcheca, passando pelos lugares que foram importantes na vida do nosso querido João Paulo II. Então quero lhe convidar, se você tem a oportunidade, se você tem possibilidade de organizar a sua vida para estar conosco, nós vamos sair no dia 17 de novembro, é uma segunda-feira, nós vamos na direção de Praga, diz que é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Quem já teve a oportunidade de ir, conhece. A partir de Praga nós faremos, então, um roteiro muito interessante. Passaremos na Cracóvia, iremos de Praga, ficaremos 3 dias em Praga, iremos a Cracóvia. Lá nós vamos ter a oportunidade de conhecer o Santuário da Divina Misericórdia, que tem uma devoção, né? A gente sabe como Madre Faustina tem penetrado na devoção do povo brasileiro, nos apresentando o coração de Jesus de maneira tão misericordiosa. Essa festa, que é uma das maiores da Canção Nova, que acontece todo mês de abril. Você que é devoto do Sagrado Coração de Jesus, da Divina Misericórdia, você teria a oportunidade de passar lá no santuário, conhecer um pouco do lugar. João Paulo II foi bispo, né? Antes de ser eleito Papa, lá neste lugar. Então nós passaremos lá, conheceremos a cidade onde ele morou. Depois vamos também, na continuidade, nós vamos passar em algumas cidades importantes da Polônia, inclusive nos locais onde nós temos aquela página da história tão sofrida, que é o nazismo. Vamos passar nos campos de concentração, acho que é no principal campo de concentração, né? Eu nunca fiz o roteiro, mas eu sei que tem uma passagem... Como é que é o nome do negócio mesmo? Isso, esse nome difícil de falar, hein? Auschwitz, isso. A língua da gente tem que dobrar para falar, né? Vamos passar em Varsóvia, é o último destino nosso.
na Tchecoslováquia, né? Fazemos uma visita ao santuário, gente, minha vista está tão ruim, de Jasnagora, onde se encontra a famosa pintura da Virgem Negra, padroeira da Polônia, e a capital religiosa do povo polonês. É um dos mais importantes santuários de devoção mariana. O dia do campo de concentração de Auschwitz será no dia em que nós vamos Cracóvia, Wadowice e depois já pegamos na direção de Varsóvia. Enfim, uma viagem que vai durar 10 dias, Polônia e República Tcheca, e você tem a oportunidade de fazer conosco aqui na Obra de Maria. Ligue lá e consulta as condições, se você tiver possibilidade, venha conosco, vamos viver esse roteiro tão especial, nos colocando em comunhão com a vida deste grande homem, João Paulo II, e também com a devoção do Sagrado Coração de Jesus, a Divina Misericórdia. A Elaine escreve para nós, ela pediu que a gente pudesse orientá-la numa questão que é muito comum nos dias de hoje, por isso, padre, embora eu não seja mais uma adolescente, depois eu digo porque que eu acho que isso é tão comum nos dias de hoje. Embora eu não seja mais uma adolescente, eu digo com certa vergonha que ainda não descobri a minha vocação. Eu ainda não consegui entender a vontade de Deus para mim, para a minha vida. E isso tem me incomodado muito. Acabo sendo tomada pelo desânimo, por não saber qual caminho seguir e por não ser capaz de ouvir a voz de Deus. Vendo pessoas que descobriram não uma, mas várias vocações em suas vidas, eu não entendo por que para uns é tão claro e parece até ser natural, como a vocação do matrimônio, da maternidade, e para mim tudo ser tão difícil. Com muito respeito e carinho, admiração, peço que o Senhor me ajude a refletir esse momento da minha história. Elaine, minha filha, a primeira coisa que nós precisamos ter é a compreensão de quem somos. Esse talvez seja o caminho mais doloroso e nem sempre ele é facilitado nos dias de hoje. Por quê? Porque chegar ao conhecimento de quem somos requer quebrar as estruturas convencionais da superficialidade. Ninguém consegue se descobrir na superficialidade, porque o eu, o mais profundo, ele não é tão acessível assim. Por isso que é tão perigoso a gente passar uma vida inteira vivendo as fachadas, os disfarces do eu, sem chegar à consciência de quem ele é. Eu preciso administrar diariamente o acesso à minha verdade pessoal. Porque eu sei quem eu sou à medida em que eu investigo quem eu sou. O outro me imagina. Ele me imagina pior do que eu sou, ou ele me imagina melhor. Nos dois casos é ruim. Agora, eu não posso me imaginar. Eu preciso investigar quem eu sou para que eu tenha condições de descobrir quais são as minhas aptidões, quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites. E a partir disso, dessa descoberta, eu ter condições de compreender onde é que eu vou ser mais feliz, onde é que eu vou ficar mais realizado. Deus não nos pede, absolutamente nada que seja contrário a nós. Pede o sacrifício, porque até mesmo para eu chegar às possibilidades do meu eu terei de fazer sacrifício. Não é fácil. Ainda que eu tenha muita facilidade para determinada realidade, eu precisarei fazer os meus sacrifícios para alcançar os benefícios daquela realidade. Então, vou partir do meu exemplo. Eu sempre fui afeito às ciências humanas, sempre gostei dos discursos humanos e sempre tive muita dificuldade com os cálculos, com as ciências exatas, com as ciências biológicas. Então ali eu já tinha um indicativo, desde pequenininho, que eu seria mais feliz, mais realizado, se eu potencializasse as minhas facilidades com as ciências humanas. Então por isso eu fui estudar, ainda que eu não fosse padre. Eu teria estudado história, filosofia, sociologia, as áreas que eu tenho prazer, satisfação. É claro que eu contrariei as minhas possibilidades muitas vezes, sobretudo no momento em que o estudo fundamental me propõe todos os caminhos
Para eu chegar a ter o direito de fazer uma faculdade de filosofia, eu tive que passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. E lá eu tive que ter contato com todas essas disciplinas que eu não gosto. Aprender matemática é importante demais para o desenvolvimento lógico. Claro, um conhecimento de biologia para nos ajudar no dia a dia. Aquele conhecimento básico, mas eu não quis aprofundar nada disso. Mesmo que até hoje eu não sei o que eu faço com a álgebra. Com tudo aquilo que eu aprendi de álgebra. Geometria, né? Muito pouco, porque eu prefiro ficar desorientado. Quando eu preciso, eu busco um matemático. Eu não tenho facilidade. Agora, quando o assunto entrou dentro do contexto dos meus interesses, das minhas possibilidades, eu deslanchei. Ali eu encontrei várias possibilidades diante de um jeito de ser. Eu sou assim. Eu sou naturalmente afeito à reflexão. Eu gosto disso, eu gosto das ciências humanas. Eu gosto das questões humanas. Se você pega um matemático, talvez ele não tenha o mesmo entusiasmo que eu tenho. Então eu comecei a perceber qual era o meu lugar no mundo. Alguma coisa foi me clareando para eu identificar que era ali. E a partir daquele momento que eu identifico o meu lugar no mundo, eu vou descobrindo o que é o específico dessa minha vocação. Aí eu descobri a vida sacerdotal, num primeiro momento a vida religiosa, né? Porque eu fui religioso durante mais de 20 anos, dentro da congregação do Sagrado Coração de Jesus. Lá tive uma formação exemplar, maravilhosa, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista religioso, moral. E de repente comecei a me sentir inadequado lá dentro do contexto da vida religiosa. Eu fui percebendo que eu ainda não estava no lugar certo. Aí meu coração foi se abrindo, fui conversando com outras pessoas, até mesmo em momentos difíceis da minha vida dentro da congregação, eles foram importantes demais para eu descobrir que eu estava no lugar errado naquele momento. Mas tudo com muito sofrimento, viu? Não é fácil. Mas eu preciso constantemente ter disposição de enfrentar as minhas questões. Elaine, a gente não tem como chegar ao discernimento vocacional se a gente não enfrenta as nossas questões humanas. Então, antes de tudo, não é descobrir o que eu gostaria de trabalhar, com o que eu gostaria de trabalhar, qual seria o meu ofício. Antes de tudo é descobrir quem eu sou, o que realmente me faz feliz, o que realmente eu gosto. E a partir do momento que você começa a fazer o enfrentamento, para você ter condições de chegar ao conhecimento de quem você é, a partir do momento que você enfrenta e vai descobrindo diariamente, você vai se desdobrando nas questões práticas dessa vocação. Há pessoas que não nasceram para o casamento, percebe-se, desde menina, desde novinha. Aquela pessoa tem dificuldade de viver uma relação matrimonial. Ela não se imagina dentro do matrimônio. Pode ser que isso mude com o tempo, ou não. O que a gente precisa é ficar atento aos sinais que nós damos sobre nós mesmos. Por que eu digo para vocês que é tão difícil, no contexto em que nós estamos inseridos, chegar ao conhecimento de quem somos? Por causa da superficialização do mundo. O mundo está cada vez mais superficial, as estruturas estão cada vez mais artificiais, as estruturas sociais, eu digo. Voltando ao acontecimento, né, do falecimento do Eduardo Campos. Você viu o circo em que em algum momento as pessoas tentaram transformar o velório daquelas pessoas? Eu me sinto envergonhado como pessoa, de verdade. Uma pessoa parar ao lado do caixão, fazer um selfie. Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ou 2 horas depois da notícia da morte do Eduardo, todas aquelas conspirações de quem iria substituí-lo, de quem seria o candidato. Gente, as pessoas não esperam o ritual da morte acontecer. Tudo bem que falasse isso 2 dias depois, que respeitasse a dor do outro. Nós estamos num mundo tão superficial que nós estamos perdendo a noção de respeito pela pessoa, sabe? E isso prejudica terrivelmente o acesso que nós vamos ter a nós. Até a religião.
corre o risco de ser também um lugar de espetáculo, de superficialização. Pessoas mal intencionadas, né? Que não querem a vida interior, querem apenas a caricatura da religião. Isso é perigoso demais para mim, é perigoso demais para você. Quando a gente superficializa a vida, a gente tem um prejuízo que a gente não pode calcular. Só o tempo vai nos mostrando o que aquele prejuízo nos causou. As pessoas são cada vez mais superficiais, deseducadas, deselegantes, desrespeitosas, indispostas à profundidade. Porque tudo isso, eu estar ali, numa postura, se eu vou ao velório de uma pessoa, eu preciso entrar em comunhão com o que aquelas pessoas estão sofrendo. Senão é melhor ficar em casa. Isso é maturidade. Isso é conhecimento de si. É percepção de si e do outro. Porque como é que eu me conheço? Quando eu me analiso e quando eu me vejo refletido no outro. O autoconhecimento passa por aquilo que eu apresento a mim mesmo sobre mim, sobre aquilo que eu percebo, e o meu autoconhecimento passa também sobre aquilo que o outro me diz sobre mim. É claro que o que o outro vai me dizer, eu vou fazer o crivo. É importante que você saiba que o outro realmente tenha informações importantes sobre você, mas ele também pode ser mal intencionado ao lhe dizer algumas coisas. Então precisamos ter um cuidado. Elaine, às vezes as pessoas não têm essa disposição. Elas estão indispostas a viver o processo do autoconhecimento. Aí prevalece a imaturidade, prevalecem as escolhas acidentais, que não são essenciais, e você percebe, nossa, como eu errei naquela hora, porque eu não prestei atenção em mim, eu não prestei atenção no meu desejo, eu não prestei atenção naquilo que meu coração dizia. Deus nos fala muito pela intuição, minha gente. Deus nos fala muito quando nós somos capazes de silenciar o mundo artificial em que nós estamos inseridos e prestamos atenção em nós mesmos. É o que a gente falava no início do programa. Essa faxina mental que o escritor ali dizia, que ele propunha no início, é importante demais. É quando você é capaz de retirar os excessos que impedem você de ter um contato com você. Toda religião séria ensina a meditação. Por quê? Porque a meditação é uma oportunidade muito promissora, feliz, que nos oportuniza justamente o contato com a gente. Ainda hoje eu falava com uma amiga minha, ela dizia que ela estava muito cansada, muito nervosa e que ela precisava rezar. Eu falei, mas cuidado para você não rezar do jeito errado. Quando nós estamos muito agitados, quando nós estamos muito nervosos, a melhor oração é a meditação. É aquele silêncio. É você ficar diante de Deus ali, você sentar num canto do seu quarto, da sua casa, de maneira confortável, e você ser capaz de fazer silêncio só. Falei sobre isso num programa aqui também. Não é só ficar calado, é buscar a quietude dos gestos, do pensamento, é você aquietando o seu espírito para você ter condições de entrar em contato com a sua verdade pessoal. Estou lendo um livro muito interessante do Mário Vargas Llosa. Ele escreveu um livro chamado A Civilização do Espetáculo. E ele fala justamente do risco, nem é tanto risco mais, já é uma realidade. Isso foi previsto em outros momentos. Algumas pessoas diziam, no futuro haverá o risco de nós termos uma cultura do entretenimento que engula a cultura. Não teremos mais aquilo que culturalmente, aquilo que humanamente a sociedade constrói como um código de valores, de beleza, de referenciais. Isso vai sendo desfacelado com o tempo. Alguns previam isso há 300 anos atrás. Que o mundo ia ficar tão superficial que nós íamos nos distanciar do próprio conceito de cultura. O conceito de cultura seria substituído pelo conceito de entretenimento. Gente, isso está acontecendo. Não precisamos ir longe mais. Basta você olhar para a estrutura social em que você está inserido
E você vai identificar que realmente cada vez menos se constrói cultura, cada vez mais se constrói entretenimento. O entretenimento mata a cultura. Porque a cultura é mais do que você ficar entretido. A cultura é tudo aquilo que vai tomando conta de nós, que vai nos amadurecendo a partir de informações, e nós vamos começando a reproduzir aquilo de maneira natural. Quando você encontra uma pessoa, nossa, como ela é culta. Não é só porque ela tem conhecimento, é porque ela tem uma postura que apresenta o conhecimento que a vida deu a ela. Com esse mundo cada vez mais superficial, onde as pessoas gastam boa parte do seu tempo se entretendo, e isso é uma realidade, você olha para a programação da TV aberta. Onde é que nós temos informação? Onde é que nós temos cultura? Muito poucas oportunidades de você ligar a televisão e de você ver uma entrevista inteligente, uma pessoa agregando conhecimento a você, ou você assistir a um documentário, como agora nós tivemos essa reflexão toda sobre a Segunda Guerra Mundial, por causa da data, né? O referencial para a data é uma referência para o que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí o Discovery Channel, aquele History, passando uma série de documentários sobre os bastidores da guerra. Por que a guerra aconteceu? Como foi que os países foram sendo mobilizados? Como que os países foram entrando na guerra? Ali você tem uma carga cultural interessantíssima, mas não pode nem passar no canal aberto, porque não tem gente querendo assistir isso. Nós estamos querendo ouvir aquele programa tosco que nos apresenta questões toscas, com músicas toscas, com situações toscas, e ali a gente passa o domingo todo assistindo aquilo, ou a gente passa a segunda-feira inteira assistindo aquilo, depende das escolhas que a gente faz. O tosco está à disposição da televisão. À disposição, é só você ver os canais, o que eles oferecem. Claro que tem coisa boa também. Tem minissérie bem feita, que agrega conhecimento. Eu não sou um idiota que fico dizendo que tudo que é feito é ruim, não. Eu estou dizendo que a gente precisa prestar atenção para que a gente não fique se entretendo o tempo todo e esquecendo de buscar cultura. Eu também gosto de me entreter. Eu não sou um homem alienado. Gosto de ter as situações em que eu vou ver alguma coisa só para me distrair. Mas isso não pode ser o todo do meu tempo. Eu preciso buscar cultura. Eu preciso alimentar a minha alma. A minha alma tem sede de cultura. E infelizmente, minha gente, com essa história de fazer um mundo o tempo todo, um contexto de espetáculo, de superficialidade, de contextos superficiais, de superficialidades, a gente se distancia da possibilidade de saber quem nós somos. Porque no entretenimento fica muito mais difícil acessar a nossa verdade pessoal, fica muito mais difícil de olhar para os nossos conflitos. Diferente de uma oportunidade em que eu tenho o contato com uma realidade humana que cause um impacto dentro de mim. Até a morte trágica que nós falamos aqui hoje tornou-se um entretenimento de muitos canais. De maneira cruel, aquela reportagem, aquele jornalismo que não tem o desejo de informar, mas tem o desejo de entreter e só. Aí a gente se entretém com a tragédia do outro. Horrível isso, a instrumentalização, né? Isso é um crime. Então, Elaine, quando você quiser descobrir o seu lugar no mundo, você terá que quebrar as estruturas pecaminosas deste mundo que nos afastam de nós mesmos. E esse não é um desafio só da Elaine, não. Esse é um desafio meu, é um desafio seu. Porque você não espere uma mudança do lado de lá. Os meios de comunicação não estão interessados em mudar a rotina deles. Porque está dando certo. Infelizmente, o mundo está cada vez mais superficial, a cultura está sendo engolida pelo entretenimento. As pessoas estão o tempo todo desejosas de festas. Agora mesmo, passando para vir para aqui, a gente passa em umas ruas onde tem muitas universidades. Os botecos dessas ruas, gente, ficam lotados. Vontade de abrir o vidro do carro. Falei, ok, gente, dá o nome de vocês para eu não procurar o consultório de vocês daqui a alguns anos, quando vocês estiverem informados. Porque não é possível, hoje é uma segunda-feira.
Hoje é uma quarta-feira, hoje é uma sexta-feira. Passa nas ruas dessas universidades e você vai ver o volume de gente bebendo o dia de semana, no momento em que eles deveriam estar lá dentro da sala de aula. As pessoas não estão querendo, minha gente, a luta, a peleja. Querem o diploma, como se o diploma fosse uma solução de alguma coisa. Só que o mundo já está mostrando que o diploma não soluciona nada. Que faz o curso de Direito e depois não passa na prova da OAB. Faz a faculdade de Medicina, depois não consegue entrar dentro... Como é que chama aquilo que eles têm que fazer depois? Aquela especialização, a residência. Não basta ter o diploma. O diploma é o resultado de um entretenimento, às vezes. Agora, a cultura, aquilo que não roubam de nós, o conhecimento que nós adquirimos, aquilo que eu estudei, que transformou minha vida, transformou meu jeito de ser, isso aí é uma riqueza inafiançável. Ninguém pode comprar e você não pode vender para ninguém. Mas isso faz a diferença. Então eu preciso mudar as estruturas do meu mundo, você precisa mudar as estruturas do seu mundo, para que a gente tenha condições de saber quem nós somos e depois, sabendo que nós somos, termos condições de investir onde realmente devemos estar. Que boa parte do nosso tempo, aqui nessa vida, é descobrindo qual é o lugar que a gente deveria estar. É a gente fazer o investimento certo para que a gente tenha satisfação de viver a vida que a gente tem. Só para isso, minha gente. O esforço todo é para esse. Tudo aquilo que você estudou, todas as noites mal dormidas, eu sei. Quantas noites mal dormidas, cochilando em cima dos livros, para fazer uma boa prova no outro dia. Ou então você que levanta amanhã cedo para ir trabalhar com dignidade, pega 2, 3 conduções para ganhar o seu dinheiro. Faça tudo isso sem permitir que o mundo ofusque a sua capacidade de saber quem é você. Porque só assim a vida vale a pena. Quando estamos esclarecidos sobre nós, então ajudamos esse mundo tão caótico a ter um esclarecimento sobre si mesmo. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. E que Ele abençoe a nossa consciência para que a gente tenha condições de viver com sabedoria essa vida tão preciosa que Ele nos deu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.